Vamos lá para mais 1% para Deus. Gênesis capítulo 36. São esses os descendentes de Esaú, que é Edom. Esaú tomou por mulheres dentre as filhas de Canaã, Ada, filha de Elon, Eteu, Oolibama, filha de Aná, filho de Zibeão, Eveu, e Basemate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. De Ada teve Esaú um filho chamado Elifaz, e de Basemate lhe nasceu Reuel. A Oolibama nasceu Jeus, Jalão e Corá. Esses são os filhos de Esaú, que lhe nasceram na terra de Canaã. Esaú tomou as suas mulheres, os seus filhos, as suas filhas, todas as pessoas da sua casa, o seu rebanho, todo o seu gado, todos os bens, tudo o que havia adquirido na terra de Canaã, e os levou para outra terra, longe do seu irmão Jacó. Porque os bens deles eram muitos para que habitassem juntos a terra de suas peregrinações. Ela não poderia sustentar por causa do seu gado. Então Esaú, que é de Edom, habitou no monte Seir. Essa é a descendência de Esaú, pai dos Edomitas, no monte Seir. São estes os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú; Reuel, filho de Basemate. Os filhos de Elifaz foram Temã, Omá, Zefô, Gaetã e Kenaz. Tímina era concubina de Elifaz, filho de Esaú. Ela deu à luz a Amaleque. Esses são os filhos de Ada, mulher de Esaú. E os filhos de Reuel são esses: Naate, Zerá, Samá e Mizá. Estes foram os filhos de Basemate. E são esses os filhos de Oolibama, filha de Aná. Ela deu a Esaú Jeus, Jalão e Corá. São esses os chefes dos filhos de Esaú. Os filhos de Elifaz, o primogênito de Esaú, os chefes Temã, Omá, Zefô, Kenaz, Corá, Gaetã, Amaleque. Esses são os chefes que nasceram a Elifaz na terra de Edom. São os filhos de Ada. São esses os filhos de Reuel, filho de Esaú. Os chefes Naate, Zerá, Samá e Mizá. Esses são os chefes que nasceram a Reuel, na terra de Edom. São os filhos de Basemate, mulher de Esaú. São esses os filhos de Oolibama, mulher de Esaú. Os chefes Jeus, Jalão e Corá. Esses são os chefes que descendem de Oolibama, filha de Aná. São esses os filhos de Esaú, isto é, Edom. E esses são os seus chefes. São esses os filhos de Seir, o Oreu, moradores da terra: Lotã, Sobal, Mibeão e Aná, Dizon, Ezer e Dizã. Esses são os chefes dos Oreus, filhos de Seir, na terra de Edom. Os filhos de Lotã são Ori e Omã. A irmã de Lotã é Tímina. São esses os filhos de Sobal: Alvã, Manaate, Ebal, Sefô e Onã. São esses os filhos de Gibeão: Aiá e Aná. Este é o Aná, que achou as fontes termais no deserto, quando apacentava os jumentos de Gibeão, seu pai. São esses os filhos de Aná, Dizon e Oolibama, a filha de Aná. Esses são os filhos de Dizon: Endã, Esbã, Itrã e Querã. São esses os filhos de Ezer: Bilã, Zaavã e Acã. São esses os filhos de Dizã: Uz e Arã. São esses os chefes dos Oreus: Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizon, Ezer e Dizã. Esses são os chefes dos Oreus na terra de Seir. São esses os reis que reinaram na terra de Edom, antes que houvesse rei sobre os filhos de Israel. Em Edom reinou Belá, filho de Beor, e o nome da sua cidade era Dinabá. Belá morreu, e em seu lugar
reinou Joabe, filho de Zerá, de Bosra. Morreu Joabe e em seu lugar reinou Uzão, da terra dos Temanitas. Morreu Uzão e em seu lugar reinou Hadade, filho de Bedade, o que derrotou Midian no campo de Moabe. O nome da sua cidade era Avite. Morreu Hadade e em seu lugar reinou Samila, de Masreca. Morreu Samila e em seu lugar reinou Saul, de Reobote, junto ao Eufrates. Morreu Saul e em seu lugar reinou Baal-Anã, filho de Aquibor. Morreu Baal-Anã, filho de Aquibor, e em seu lugar reinou Ada. O nome da sua cidade era Paú, e o da sua mulher era Meetabel, filha de Matrede, filha de Me-Zaabe. São esses os nomes dos chefes de Esaú, segundo as suas famílias, os seus lugares e os seus nomes. Os chefes de Tímina, Alva, Jatete, Oolibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Mibzá, Magdiel e Irã. Estes são os chefes de Edom, segundo as suas habitações, na terra que possuíam. Este é Esaú, pai dos Edomitas. Esaú, de fato, se libertou do jugo do seu irmão. Seguiu em frente, buscou a sua terra, deixou a sua descendência e partiu. Quantas coisas podemos aprender através de Esaú, aquele filho que logo no início nem valorizou a sua primogenitura, que depois deixou o seu coração ser tomado pelo ressentimento, pela ira. Agora, deixa a sua descendência pronta para seguir em frente. Esaú sai daquela terra e deixa para Jacó e vai construir a sua vida. Muitas vezes nós precisamos deixar para trás algumas coisas para seguirmos em frente. Nos soltar daquele sentimento de posse, de é meu, eu conquistei, eu sou o dono, e entender que se ouvirmos a voz de Deus, nós poderemos seguir em frente e ter mais, e receber mais, e conquistar mais do que poderíamos imaginar. O que tinha para Esaú era maldição. O que Esaú recebe de fato é uma descendência próspera. Capítulo 37. Agora vamos entrar numa área cheia de contradições. Vamos lá. Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essa é a história de Jacó. Quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com os seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles ao seu pai. Ora, Israel amava mais José do que todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. Quando seus irmãos viram que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar com ele de forma pacífica. José teve um sonho e contou aos seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Ele lhes disse: Peço que ouçam o sonho que tive. Sonhei que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou de pé, enquanto os feixes de vocês rodeavam e se inclinavam diante do meu. Então os irmãos lhe disseram: Você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós?
e com isso o odiavam ainda mais, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. José teve ainda outro sonho, que ele contou aos seus irmãos, dizendo: Sonhei também que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu, dizendo: Que sonho é esse que você teve? Você está querendo dizer que eu, a sua mãe e os seus irmãos iremos e nos inclinaremos até o chão diante de você? Os irmãos tinham inveja dele. O pai, no entanto, guardou aquilo no coração. Como os irmãos foram apacentar o rebanho do pai em Siquém, Israel perguntou a José: Os seus irmãos não estão apacentando o rebanho em Siquém? Venha, pois vou mandar você até eles. José respondeu: Eis-me aqui. Israel continuou: Vá agora e veja se está tudo bem com seus irmãos e com o rebanho e traga-me notícias. Assim, o enviou ao vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. E um homem encontrou José, que andava errante pelo campo, e perguntou: O que você está procurando? Ele respondeu: Estou procurando os meus irmãos. Por favor, pode me dizer onde eles estão apacentando o rebanho? O homem respondeu: Foram embora daqui. Ouvi quando disseram: Vamos a Dotã. Então José seguiu atrás dos irmãos e o encontrou em Dotã. De longe eles o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Disseram uns aos outros: Lá vem o grande sonhador. Venham, vamos matá-lo e jogar o corpo numa dessas cisternas. Diremos que um animal selvagem o devorou. Vejam em que vão dar os sonhos dele. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou-o das mãos deles e disse: Não lhe tiremos a vida. Rúben disse mais: Não derramem sangue. Joguem o rapaz naquela cisterna que está no deserto e não lhe façam mal. Rúben disse isso para o livrar deles, a fim de levá-lo de volta ao pai. Mas logo que José chegou a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talá de mangas compridas que trazia, e o jogaram na cisterna. A cisterna estava vazia e sem água. Depois sentaram-se para comer. Levantando os olhos, viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam especiarias, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Então Judá disse aos irmãos: O que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão e depois escondermos a sua morte? Venham, vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não lhe façamos mal, pois é nosso irmão, é do nosso sangue. Seus irmãos concordaram. E quando os mercadores midianitas passaram, os irmãos de José o tiraram da cisterna e o venderam aos ismaelitas por 20 moedas de prata. E os ismaelitas levaram José para o Egito. Quando Rúben voltou à cisterna, eis que José não estava. Então rasgou as suas roupas e, voltando-se aos seus irmãos, disse: O rapaz não está mais lá. E agora, o que eu vou fazer? Então pegaram a túnica de José, mataram um bode e molharam a túnica de sangue. E enviaram a túnica de mangas compridas ao pai com este recado: Achamos isso. Veja se é ou não a túnica do seu filho. Ele a reconheceu e disse: É a túnica do meu filho. Um animal selvagem o devorou. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas roupas, vestiu-se de pano de saco e lamentou o filho durante muitos dias. Todos os seus filhos e todas as suas filhas vieram para o consolar. Ele, porém, recusou ser consolado e disse: Chorando, descerei à sepultura para junto do meu filho. E continuou a chorar pelo filho. Enquanto isso, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Parece que José não aprendeu com o seu sofrimento. Cresceu numa casa cheia de preferências, seu pai preferindo Esaú, José não, né? Jacó, perdão.
e sua mãe preferindo a ele. E agora ele prefere José. José é o filhinho mimado do papai, o preferido, aquele que todos os outros odeiam, porque ele é cheio de privilégios. José era um menino mimado e fofoqueiro. A palavra diz que ele ficava acompanhando os filhos de Bila e Zilpa e trazia más notícias deles para os seus pais. Era aquele filho que vive ali no colinho do papai. Fulano fez isso, Cicrano fez aquilo. E assim essa inimizade crescia dentro da sua própria casa. A palavra também diz que Jacó fez uma túnica para José. Ele tinha 12 filhos, fez uma túnica somente para José. A túnica representava autoridade, representava poder. E quando José vai procurar os seus irmãos no campo, adivinha, vai com a túnica. É como se ele estivesse andando o tempo todo dizendo, nananana, olha quem eu sou, chegou o poderoso. Esse é José. Pega aquilo que Deus está prometendo para ele, revelando para ele em sonhos, para se promover, para se gabar, para ficar tirando onda, literalmente, com a sua família, mostrando que é melhor do que eles. E são essas decisões que a gente vai tomando ao longo da nossa vida que atrapalham o plano de Deus. Não podemos impedir o plano de Deus. Deus é Deus. Mas nós damos conta de atrasar, de atrapalhar, de criar situações com as nossas próprias mãos, em que Deus tem que fazer altas manobras para que a gente consiga experimentar aquele plano que Ele mesmo tem para nós. É o que acontece com José. Os irmãos tramam a sua morte, desistem da morte, mas o vendem como escravo. José sai de menino mimado, cuidado e queridinho do papai, agora para um escravo, vivendo como servo, que precisa obedecer e se humilhar. O que será que José aprenderá com isso? Nós vamos ver no nosso próximo encontro amanhã. Deus abençoe. Até amanhã. Amém.